O meu pai era chefe da estação alimentar de Laranja, em Cordeirópolis, agricultura, lá, a atual estação Silvio Moreira, né? E era um técnico de Laranja. E a Fazenda São Martinho, que existia em Guariba, naquele tempo, município de Guariba, era fazenda de laranja e café. Pertencia a um grupo importante de produtores, o grupo Prado Chaves. E estava decadente a fazenda de laranja da São Martinho. Tinha packing house, mas estava em decadência o laranjal. Então, eles foram atrás de um técnico que entendesse de laranja para assumir a direção da fazenda. E atrás do meu pai. E meu pai, com várias conversas, que eu não importa tratar aqui agora, acabou aceitando. Em 1945, então, nós fomos para a fazenda São Martinho, que ele foi administrador de laranja e café, decadente. Quando ele chegou lá na fazenda São Martinho, fazenda grande, tinha 11 mil alqueires de terra, muito laranja que não acabava mais, ele se deu conta que os laranjais estavam atacados pela tristeza do sítio. Era uma doença séria que acabou com a citricultura paulista naquele período dos anos 40 e 50. E ele falou para o pessoal dos proprietários, olha, não vai ter jeito, isso aqui vai morrer tudo. Não tem mais jeito, está todo o laranjal contaminado, aqui tem que fazer uma mudança. Naquela época, o presidente da República era o presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra, e ele fez uma legislação permitindo quem tivesse um equipamento que produzia rapadura, podia botar uma usina de açúcar. A ideia era ampliar a produção de açúcar brasileira. E o meu pai, então, sugeriu ao grupo Prado Chaves transformar a fazenda, que era de laranja e café, em uma fazenda de cana, montar uma usina de açúcar para fazer açúcar. Depois de muitas idas e vindas, o grupo conseguiu topar a parada e o meu pai, então, foi encarregado de montar uma usina de açúcar na fazenda São Martinho. Para isso, ele consultou, que foi um grande orientador, um professor dele importante, foi o Maurílio Biagi, pai do Maurilinho Biagi hoje, que já era um industrial, um líder importante na usina Santa Lídia, Santa Elisa, né? Sim, Santa Elisa. Santa Lídia é Luiz Ribeiro Pinto. Era Santa Elisa, e ajudou muito, e tal, orientou e tal, e acabou, então, meu pai montando a usina São Martinho em 1946. E deu tudo muito certo, a usina funcionou bem e tal e coisa, mas logo nesse mesmo período também, o pai da minha mãe, que era um agrônomo italiano e que tinha um engenho de álcool, de cachaça em Iracemápolis, perto de Piracicaba, faleceu, vendeu a fazenda dele e faleceu em seguida, então deixou uma herança representada por aquela fazenda que ele vendeu. E o meu pai, que era um agrônomo louco o pai dele tinha sido agricultor também, tinha perdido tudo na crise de 29 e tal, ele sugeriu aos irmãos da minha mãe, os cunhados, que eram também dois agrônomos, compraram uma fazenda com a herança do pai dele, do sogro do meu pai, meu avô materno. E compraram a fazenda ali ao lado da São Martinho, ao lado do Rio Mogi, do outro lado do Rio Mogi Guaçu, no município de Guariba mesmo, mas começaram a plantar algodão, tinha um pouco de café decadente também, banana, e foram tocando a fazenda, tocando, enquanto meu pai montava e administrava a São Martinho. Mas em 1949, a usina São Martinho foi vendida pelo Prado Chaves ao grupo Ometo, e o grupo pediu ao meu pai era o gerente geral, ele que continuasse mais 2 anos treinando um gerente que ia substituído, que era um médico de Limeira, doutor Orlando Ometo, um homem extraordinário, um homem boníssimo, uma pessoa, me lembro muito bem, com muito carinho dele, foi muito gentil comigo a vida inteira, e o meu pai treinou o doutor Orlando até que ele assumiu a usina São Martinho, e aí meu pai se desligou da São Martinho e mudou lá para a nossa fazenda, Santa Isabel, que está até hoje lá conosco, hoje são meus filhos e netos que tocam lá, mas
em 1957, portanto, já uns 7 anos depois do meu pai ter assumido a fazenda, o Grupo Ometo, o doutor João Ometo, pai de João Guilherme Ometo, que era o principal acionista de São Martinho, convidou o meu pai a plantar cana-de-açúcar, e nós, então, em 57, nos formamos em fornecedores de cana. Então, até hoje, como fornecedor de cana na Usina São Martinho. Meu pai tinha uma posição política, era prefeito de Guariba, então tinha uma liderança regional e tal, e coisa. Criou lá uma associação de produtores de cana, o tempo foi passando, em 64 por uma cooperativa de produtores de cana, mas criou e ficou lá montada, tinha uma salinha com 2 pessoas e nada mais. Bom, e aí, então eu cresci na fazenda, né, até que chegou a hora de fazer ginásio e colégio, fui para Campinas, e lá fiz o colégio ginásio científico lá em Campinas, e entrei em Piracicaba em 1961, entrei na Exalc Piracicaba, me formei em 65, já com uma fazenda, meu pai tocava uma fazenda, que era uma fazenda de cana-de-açúcar. Mas os 2 tios tinham vendido a parceria do meu pai. Meu pai tinha uma participação na São Martinho com o gerente e tal, que vendeu, trocou a participação de São Martinho pelas parcelas dos cunhados, ficou sozinho lá na fazenda Santa Isabel. E eu me formei em Piracicaba em 65, fui para a fazenda, mas não foi muito fácil o relacionamento com meu pai no começo e tal. Acabei, contra a vontade dele, vindo embora para São Paulo, vim trabalhar na Secretaria de Agricultura de São Paulo. E aqui fiquei por um período, até que em 67, o meu pai foi convidado a trabalhar na CEAGESP, aqui em São Paulo, e aí eu voltei para a fazenda, recém-casado e tal, e assumi a Santa Isabel em 1967. E aí, na Santa Isabel, eu levei tudo que eu tinha aprendido na escola de Piracicaba, em matéria de tecnologias novas, equipamentos novos, variedades novas, adubação, tudo que eu tinha aprendido de inovação eu implantei sozinho lá na fazenda, tinha liberdade de implantar, implantei tudo. E aquilo deu resultado muito positivo. Então, logo em seguida, eu fui convidado a assumir a direção da cooperativa de Guariba, que era uma coisa pequenininha, tinha lá, não fazia muita coisa. Eu assumi a cooperativa de Guariba em 71 como conselheiro, em 73 como presidente da cooperativa de Guariba, e era um período, a crise canaviera era muito grande, muito forte, e da cooperativa de Guariba, então eu montei um projeto muito ligado na tua pergunta à sustentabilidade, com algumas vertentes muito fortes de caráter tecnológico, que tinham a ver, primeiro, com adubação orgânica, toda a adubação nitrogênio feita com torre de mamona, uma coisa revolucionária naquela época, o nitrogênio, vinha de Petrolina, chega primeiro aqui em São Paulo mesmo, mas depois fui buscar torre de mamona lá em Petrolina, imagina o custo, mas era adubo orgânico e tal. Começamos na cooperativa a misturar adubo da própria cooperativa, vendeu adubo com torre de mamona, superfosfato e cloreto de potássio. Aquilo deu um impulso, montei um viveiro de mudas na cooperativa com variedades novas, que tinham uma riqueza de açúcar, estava lutando muito pelo indicador de sacarose, e, em seguida, trabalhando na cooperativa, conseguimos implantar a sacarose. Foi um trabalho muito duro que eu tive junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool, naquela época, que todas as regras eram tocadas pelo IAA, instalamos a sacarose, e com isso, na cooperativa, também mandamos um laboratório para fazer análise de variedades. Simultaneamente, nesse viveiro de mudas, eu tinha, na nossa fazenda, a minha mulher era agrônoma também, e eu pedi a ela que estudasse na escola de Jabuticabal, escola de agronomia de Jabuticabal, tinha lá uma professora de área florestal chamada Esmeralda Paião de Matê, e a minha mulher foi estudar com a Esmeralda qual era
a origem da vegetação nativa daquela região. Não tinha mais, tinha tudo, já há muitos anos não tinha mais árvore nenhuma, tinha muito pouca árvore, né? E aí identificamos lá um conjunto de variedades de essências nativas. Montei um viveiro na fazenda, aí no final dos anos 60, nos anos 70, um viveiro de mudas, saí com a minha mulher pelo estado de São Paulo, buscando sementes de essências nativas, foi até o Rio de Janeiro, até o Jardim Botânico de Janeiro, fomos buscar sementes de variedades que eram importantes naquela região. Então montamos um viveiro de mudas na fazenda, com 160 espécies nativas da região, saímos plantando árvores na fazenda. Né? Virei presidente da cooperativa, criei um viveiro na cooperativa e fazendo com que todo mundo, imagina, naquele tempo ninguém falava em floresta, em preservação, mas eu tinha áreas que eram de pedra ou de topografia muito inclinada e essa área toda fui plantando árvores nativas. Eu tenho lá hoje floresta com 60 anos, florestas nativas plantadas, 60 anos de idade. É bom lá conhecer que são florestas maravilhosas. E aí essa coisa evoluiu muito e tal, e eu ganhei essa, digamos, fama, né, de quem cuidava da sacarose, que era sustentável, era muito melhor produzir açúcar do que produzir cana, né? Então, açúcar por hectare, vende cana por hectare. O tema da fertilização com nitrogênio, comecei a trabalhar com máquinas agrícolas tocadas a diesel, de gasolina, caminhões a diesel, que era muito mais sustentável do que gasolina. Então, fui criando essas coisas todas. E a empresa de Guariba ficou renomada com essa questão da sacarose. Iniciei um projeto de plantação de soja na renovação da 1970, na minha fazenda. Plantação de cultura. Com soja. Naquele tempo, já se plantava um pouco de amendoim ou feijão, mas é muita mão de obra, então era meio complicado. Eu plantei a soja em 1970, era a primeira vez. Fui buscar variedade de soja no Rio Grande do Sul, porque não tinha variedade precoce aqui em São Paulo, busquei variedades, era americana, chamava Davis, Haricete, Brax. A Davis deu certo, comecei a plantar esse negócio. Minha cooperativa também. Então a cooperativa ficou célebre, porque tinha a sacarose, tinha rotação de cultura, tinha a mecanização com caminhões a diesel, que eram diferentes, tinha o negócio da floresta plantada, árvores nativas. Então, esses temas todos foram criando, em torno da cooperativa de Guariba, uma expectativa para um tema que não era conhecido, sustentabilidade. Né? Naquele tempo, nós cuidávamos do ISG, você sabe o que era isso, né? Governança, ambiente, questão social, na fazenda. Eu também criei um programa de educação, formando filhos de funcionários, até nível universitário, com bolsa de estudo. Uma coisa, isso se multiplicou depois da minha cooperativa também. Aí eu criei uma cooperativa de crédito rural em 74, que era uma coisa meio 74. Muito, muito nova. Eu tive o privilégio, a sorte, tudo muita sorte na vida. Quando eu criei a cooperativa de crédito, havia um banco que fechou a agência na cidade e o gerente veio trabalhar na cooperativa de crédito, virou uma coisa profissional. Aquilo chamou a atenção da OCESP aqui de São Paulo, que era presidido por um amigo, ficou meu amigo Américo Tume, um diretor da Cotia. Ele criou um grupo de trabalho que eu liderei e saímos criando cooperativa de crédito no estado de São Paulo. Criei 13 cooperativas de crédito, inclusive a maior que tem hoje, que é a cooperativa de Bebedouro, da Copercitos, da Credicitos. Eu que fundei a Credicitos. Fundei 3 cooperativas de crédito no estado inteiro. Criei uma central, aquilo chamou a atenção do presidente da OCB, foi lá, criou um grupo de trabalho, sei que no Brasil inteirinho, criei mais de 80 cooperativas no Brasil inteirinho, em todos os estados do Brasil e tal, depois. O Rio Grande do Sul já tinha uma ação importante com um líder muito bom, chamado Mário Cruz Guimarães, que me ensinou toda essa parte de crédito. Enfim, aí eu fui aparecendo. Cada sacarose, cada sustentabilidade, cada cooperativa de crédito, e acabei sendo eleito presidente da OCB em 85. De novo, tive muita sorte, porque Tancredo Neves foi eleito presidente público, faleceu em seguida, o Sarney assumiu e cumpriu o compromisso do Tancredo, criou uma constituinte, como uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte criar a nova Constituição brasileira. Então, eu criei um grupo de trabalho muito grande na OCB, fizemos um trabalho espetacular. Consegui colocar na Constituição 5 artigos
cuidando do cooperativismo, inclusive autogestão, independizar do governo. Naquele tempo, fazer uma cooperativa tinha que ter uma AF, autorização de funcionamento do governo. Então, não depende do governo para tudo, não. Limpei aquele negócio. Também criei um artigo dando isonomia às preços de crédito em relação ao sistema financeiro. Naquele tempo, não podia chamar, não pode, se eu uso, não pode Banco Central, não podia ter agência, não podia ter tomando de cheque, não podia ter cobrar imposto, não podia nada. Preço de crédito era uma coisa meio romântica, né? Então, com a Constituição, em 88, eu tive um trabalho muito grande, muita sorte na OCB, porque eu estava lá na hora que a Constituição apareceu, né? Pusemos esses artigos todos, isso aí chamou a atenção de outros países do mundo, que eu comecei a fazer palestra fora do Brasil, sobre constituinte, tal, coisa, para ter crédito, banco cooperativo e tal. Isso acabou abrindo uma expectativa global. Virei presidente da Aliança Mundial de Cooperativas para o continente americano em 1992. E aí, em 97, fui presidente mundial da CI, e aí caí no mundo, né? Então, eu fui rodar o mundo todo no cooperativismo, com ênfase para o crédito e para o rural também. Então, essa foi a minha história. E aí, em 93, eu fui comandante secretário do São Paulo, aceitei, foi uma coisa meio difícil, mas acabei fazendo uma coisa boa, criei a AgriShow, junto com a BAG, a BIMAC, várias instituições, a AgriShow, trouxe uma importantíssima revelação para todos nós, que as nossas máquinas agrícolas eram velhas, superadas tecnologicamente, as empresas viram isso, passaram a investir em máquina muito nova e tal, isso gerou uma revolução na indústria de máquinas agrícolas do Brasil, e os produtores rurais perceberam que as máquinas eram velhas também, nós estavam com carroção nas fazendas. E o governo, com base na AgriShow, criou o Moderfrota, que era o programa de renovação das máquinas agrícolas. E isso aí a coisa foi ampliando e tal, sempre eu pensando em sustentabilidade, na área de insumos, na área de modernização do processo, sacarose e tal. Fizemos uma revolução. A sacarose foi revolucionária, porque mudou as variedades de cana, mudou o adubo que era usado, época de plantio, enfim, mudou. Foi a maior revolução agrícola brasileira do século XX, foi a sacarose. Provavelmente como trouxe sacarose. Né? Então, eu estava todos esses processos. E aí, em 2003, virei ministro da Agricultura. O Lula me conduziu da Agricultura, ministro da Agricultura, e a ministro da Agricultura, num governo de partido de esquerda, eu sendo um produtor liberal, foi muito interessante, muito difícil, mas foi bom. Eu acabei fazendo lá a lei do estrangeiro, que era proibido, isso o Brasil explodiu a estrangeirismo, criei o seguro rural, que foi importante, criei o biodiesel também naquele período, estava lá, criei o sítio do agronegócio, CRAU, LCA, esses que hoje são mais da metade da agricultura brasileira. Enfim, eu consegui fazer uma opção de coisas interessantes, ao mesmo tempo em que na fazenda essas tecnologias foram dando resultado positivo, ampliei a área, mas aí o meu filho se formou em Piracicaba e veio trabalhar na fazenda. Hoje depois eu dei tudo, não tem mais nada, eu dei tudo dos meus filhos, eu não tenho mais condição de tocar mais nada, eles é que tocam tudo, e esse meu filho mais velho, agora o Paulo, que é um craque, é um baita de um agrônomo maravilhoso, hoje está com o filho dele também, é outro agrônomo maravilhoso. Então, eu tive uma felicidade muito grande de ter quem tocasse essa história. E aí o meu filho foi lá e fez muito mais do que eu tinha feito, com outras inovações, tecnologias, e estudo sustentabilidade. Assim, na cabeça era... Não havia o nome ainda, ninguém sabia o que era sustentabilidade. Não sabia o que era ESG, mas nós fazíamos. Tá? Formávamos... Quando tem mais de 100 filhos funcionários, formaram no nível superior. É uma fazenda, não é uma fazendinha lá. Né? Deu tudo certo. Graças a Deus, tive muita sorte. Tive sorte para tudo. Minha mulher me ajudou muito, meus filhos são maravilhosos. Eu sempre digo que meus filhos, tenho 4 filhos, eu digo que eles são a prova de que Darwin tinha razão, as espécies evoluem. Felizmente, meus filhos estão sendo muito melhor. Que bom. Estou tocando. Então, essa é a história que eu tive na minha vida. Eu acabei, portanto, entrando em agricultura com tecnologias. Isso me levou a ser ministro da Agricultura. Cooperativismo, com muita ênfase, virei presidente da Aliança Mundial de Cooperativas.
E a questão acadêmica, que era a terceira vertente, fui dar aula em Jaboticabal, virei professor da Escola de Jaboticabal, um período muito feliz da minha vida, da aula, formei mais de, sei lá, 500, 600 alunos, que eu encontro em todo lugar que eu vou, encontro com esses meus ex-alunos, estão todos hoje com alunos, todos eles melhor do que eu, a Mônica Bergamaschi, o Marcos Landel, tem muitos alunos, a Cília Pagano, Antônio Carlos. Ismael Pedina foi seu aluno também, Ismael Pedina Júnior? Foi meu aluno, e o primeiro emprego dele foi comigo, ele trabalhou comigo no laboratório para sacarose também. Aí coloquei no cooperativismo, ele virou liderança, virou um cara ótimo, maravilhoso. Então, tive muitos alunos que se destacaram. O Rossato, que depois foi na Presidente de Guariba, brilhante menino também, assim como o Ismael. Então, enfim, então essa vida me levou até 3 vertentes: agricultura, cooperativismo e academia. E aqui estou eu na academia até hoje, na Getúlio Vargas, como professor emérito da Getúlio Vargas.